Graça e paz, queridos. Nós vamos falar um pouco agora sobre um assunto muito importante de cunho doutrinário para a igreja. A igreja precisa conhecer mais a palavra de Deus, precisamos crescer na palavra, no conhecimento das doutrinas bíblicas essenciais da fé cristã. E uma dessas doutrinas que foi na história da igreja muitas vezes mal compreendida, mal interpretada, é a doutrina da Trindade. E eu quero falar de maneira resumida sobre esse assunto, mas se você tiver alguma dúvida, coloca lá no comentário embaixo, nós vamos tentar depois te responder. A doutrina da Trindade é um ensinamento bíblico de que Deus, Ele é um só Deus, mas Ele subsiste em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E algumas pessoas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam três manifestações de Deus. E esse é um grande equívoco. Nós não estamos falando de três manifestações de Deus. Deus apareceu como um Pai, depois como um Filho, depois como o Espírito Santo. Porque nesse caso, Jesus não existiria na eternidade, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Não seria uma trindade. Seriam apenas três maneiras de Deus se manifestar. Eu quero ler para vocês aqui no Evangelho de Mateus, um texto que mostra claramente aqui, exemplifica a Trindade. No batismo de Jesus, Mateus 3,16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é um texto clássico, podemos dizer assim, para provar a Trindade. Observa que mostra Jesus sendo batizado, a palavra declara que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e veio uma voz do céu, o Pai dizendo: esse aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você pode perceber aqui a Trindade. Não é o ensino do politeísmo. Na Bíblia não está ensinando que existem três deuses. Há um só Deus. Ele é um só em substância, mas ele subsiste em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros textos que provam isso, você pode observar, por exemplo, na bênção apostólica, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, ele fala: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então observe que ele sempre colocava o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível, em pé de igualdade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Jesus, ele é adorado na Bíblia, nas Escrituras. Os anjos não podem receber adoração. Em Apocalipse, quando João ficou tão impressionado com as revelações, com a glória celestial, ele quis se ajoelhar diante de um anjo, e o anjo disse: não faça isso, adore somente a Deus. Mas no livro de Hebreus, capítulo 1, o versículo 6, o próprio Deus Pai convida a todos os anjos a adorarem a Jesus, e a palavra diz: todos os anjos de Deus o adorem. E Deus não divide a sua adoração com ninguém. Em João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então observe que Jesus já existia literalmente antes de se fazer carne com o Pai. E para não ter dúvida, a palavra declara lá, ainda no capítulo 1 de João, que tudo foi feito por intermédio de Jesus. Ele estava com o Pai na criação. Portanto, meus queridos, observe que a Bíblia ensina sim a Trindade, que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Em Mateus 28, nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, Jesus mandou que os discípulos batizassem os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós temos que ensinar essa doutrina, porque é a doutrina correta, bíblica. Não é aquela ideia de que a ideia correta é o unicismo. Alguns defendem, por exemplo, essa linha de que só tem Jesus. Mas e Jesus orava a quem? Quando ele estava nessa terra, Jesus orava ao Pai. Na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E Jesus mesmo declarou no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Então aqui é só uma breve introdução sobre esse assunto. Eu espero estar ajudando vocês a esclarecer um pouco.
E se tiver alguma dúvida, pergunte, tá bom? Deus abençoe vocês. Em breve estaremos fazendo mais vídeos com relação a assuntos semelhantes. Até mais.